Começamos nosso programa de hoje falando sobre uma data importante para Jair Bolsonaro. Termina nesta quinta-feira o prazo da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente. A determinação do ministro Alexandre de Moraes previa 90 dias por conta da saúde debilitada e da idade de Bolsonaro. Agora, dependerá de Moraes o destino de Jair Bolsonaro, se ele terá a prisão domiciliar estendida ou voltará para Papudinha. A gente vai para o telão para entender os cenários possíveis. Vamos lá, pessoal, entender se Jair Bolsonaro segue para Papudinha, se permanece na prisão domiciliar, quais são os contextos que a gente pode trazer para vocês do futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, prisão domiciliar completou os 90 dias, completará na quinta-feira. E agora? Como Bolsonaro deve cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão, as alternativas: continuar a prisão humanitária domiciliar ou voltar para Papudinha. Vamos lá. Até quando deve sair a decisão de Alexandre de Moraes? Existem possibilidades. Pode prorrogar a prisão domiciliar por um novo período determinado, como mais 90 dias ou outro prazo que considerar adequado. Ele também pode converter a medida em prisão domiciliar sem prazo previamente fixado, ou pode revogar o benefício caso entenda que Bolsonaro descumpriu alguma medida da prisão domiciliar, alguma medida que preveja a determinação e o retorno à Papudinha. E o que acontece se não houver decisão? Até porque o ministro Alexandre de Moraes, gente, não tem prazo, viu, para conceder essa decisão. Para tornar, inclusive, pública essa decisão. Talvez ele conceda, mais por conta da pressão pública e da pressão da imprensa, por ser um caso aí de extrema relevância de um ex-presidente. Mas o que acontece se não houver essa decisão? Segundo Moraes, será reanalisada a presença de requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica, se houver necessidade. Então tá aí. 90 dias de Jair Bolsonaro preso na casa dele, num condomínio aqui em Brasília. O que muda agora? O que a gente pode esperar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso? A defesa de Jair Bolsonaro já se manifestou pela prorrogação da prisão domiciliar, inclusive já anexou um atestado, né? Um laudo médico mostrando a necessidade de que o presidente permaneça em casa e dizendo que ele não descumpriu nenhuma das medidas cautelares. Aí, Felipe, o que a gente pode esperar? O que a gente escuta dos bastidores é que, principalmente da ala governista, do Planalto, de ministros do governo, é de que a intenção é de que essa prisão domiciliar de Bolsonaro seja estendida. Talvez ainda sem um tempo determinado, mas estendida sim por conta do momento político, né? Estamos num momento político delicado aí, prévia de eleição, pré-campanha eleitoral, e os ministros da Suprema Corte estão sendo muito falados por vários motivos, entre eles a questão de envolvimento no caso Master. Tudo isso conta em um caso de repercussão nacional, mas eu quero te ouvir também sobre isso. Muito bom dia. Muito bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Neila, a grande questão é a seguinte, na minha opinião, né? O Alexandre de Moraes, para o governo, né, para a base governista em geral, na minha opinião, seria muito melhor que o Alexandre de Moraes prorrogue, né, essa prisão domiciliar humanitária. Para o Alexandre de Moraes também, eu creio que seja melhor ele prorrogar. Por que isso? Porque colocar, né, nos holofotes o Bolsonaro de novo, né, o Bolsonaro que está calado, está quieto, esses 3 meses pouco ouviu falar do Bolsonaro, né, tirando o fato dele do assessor dele, né, da segurança dele particular, ter sido pego numa blitz com uma arma dele, né, tirando esse fato, o Bolsonaro não tem gerado pouca manchete, né. Então, no período pré-eleitoral, o Alexandre de Moraes reverter a prisão domiciliar humanitária em prisão comum e mandar o Bolsonaro para Papudinha, com toda certeza vai ajudar a narrativa e vai ajudar o discurso da direita de perseguição e de justiça com Jair Bolsonaro. Por conta disso, eu creio que o Alexandre de Moraes irá prorrogar, sim, né, a prisão domiciliar humanitária do Jair Bolsonaro. E é bom lembrar, Neila, já se passaram 90 dias, né? Está quase acabando o período inicial que o Alexandre de Moraes deu de prisão domiciliar humanitária para Jair Bolsonaro. Falar que ele teria violado, né, as medidas cautelares, as medidas e as ordens do Moraes,
depois de ter acabado esse prazo, eu acho que vai forçar aí muito a barra, né? E a defesa do Jair Bolsonaro, é bom lembrar, apresentou no processo, né, que a questão de saúde, né, do Bolsonaro continua muito sensível. E essa foi a razão pela qual o Alexandre de Moraes, naquele momento inicial, né, deferiu a prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro. Como continua tendo problema de saúde o Jair Bolsonaro, como não houve, né, violação às medidas cautelares, se houvesse, com toda certeza, o Alexandre de Moraes teria alterado, né, a decisão dele, né, eu creio que o Alexandre de Moraes vai sim, né, prorrogar essa prisão domiciliar humanitária. E para o governo, para o PT, para o Lula, e para o próprio Alexandre de Moraes, no momento que o STF está sendo colocado em xeque por conta de vários motivos, né, ser colocado em xeque mais uma vez por conta do discurso e narrativa de eventual perseguição e injustiça ao Jair Bolsonaro, na minha opinião, seria muito ruim para a Suprema Corte do Brasil. Por esse motivo, Neira, eu creio que Alexandre de Moraes ela deferir, sim, o pedido da defesa. Bom, vamos ver se não vai haver necessidade, e nos bastidores já há essa movimentação de necessidade de falar, de encontrar com o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre esse assunto. Eu falo isso porque da outra vez, tanto o Flávio Bolsonaro quanto a Michelle tiveram que se reunir com o ministro Alexandre de Moraes para isso. Não há expectativa nesse momento, pelo menos da parte da Michelle Bolsonaro, de encontro com o ministro Alexandre de Moraes. Ela não pretende pedir esse encontro, a não ser que o encontro seja pedido pelo Supremo Tribunal Federal, o que eu acho aí muito improvável, porque a necessidade vem da parte da família Bolsonaro, mas até o momento não há essa movimentação por parte da Michelle ou da família Bolsonaro de ter um encontro com o ministro Alexandre de Moraes para tratar desse assunto, que é estender a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por mais 90 dias. Bom, como a gente falou, a defesa já se manifestou pela prorrogação da prisão domiciliar, alegando que permanecem os mesmos motivos que levaram a esse regime. E explica que a melhora no quadro de saúde de Bolsonaro é devido aos tratamentos e atenção contínuos, além de terem anexado um pedido de um laudo médico atualizado. O advogado afirma que todas as medidas restritivas impostas pelo STF vêm sendo integralmente cumpridas. Mas, apesar da defesa de Bolsonaro alegar que ele vem cumprindo essas medidas restritivas que foram impostas pelo ministro Moraes, o episódio da arma pode afetar o posicionamento do ministro. Na tarde dessa terça, Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Civil aqui do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre essa arma que o Felipe falou, a arma que foi registrada no nome dele e que foi encontrada com um agente do GSI. O depoimento durou cerca de 5 minutos e, de acordo com a defesa, Bolsonaro explicou que teria pedido ao agente de segurança para levar a arma para fazer um conserto, um reparo, porque ela não estava funcionando. A arma teria sido desativada pela equipe de Jair Bolsonaro visando a segurança dele próprio. A defesa pediu o arquivamento do caso. Vale destacar que o ex-presidente tinha autorização para manter essa arma em casa. E se a gente tiver a manifestação dos advogados deles, que eles acabaram postando nas redes sociais, a gente coloca aqui para vocês. Só me falarem aí, produção. Enquanto isso, eu já quero ouvir do Felipe o seguinte. Felipe, eu falei aqui nesse finalzinho que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele tem a autorização para ter essa arma em casa. Normalmente, quando um réu é preso, um condenado é preso ou vai ficar em prisão domiciliar, essa arma ela é retirada de casa. Sabemos, é sabido de todos, inclusive do próprio ministro Alexandre de Moraes, que Jair Bolsonaro tem arma e que ele é um ex-militar e que, mais ainda, ele é favorável ao porte e posse de armas no Brasil. Todo mundo sabe disso. Mas em nenhum momento o ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada da arma da residência de Jair Bolsonaro. Muita gente vem com especulações agora nesse momento, Felipe, de que o ministro deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro com essa arma em casa justamente para tentar incriminá-lo em algum momento que ele pudesse usá-la. Você acredita aí nessa teoria da conspiração? Nila, eu não acredito não, né? Eu até venho falando isso no programa relacionado a esse episódio, né? Que é muito forçação de barra achar que o Jair Bolsonaro, né, no final do término do pedido da sua prisão domiciliar humanitária, teria a arma em casa para criar algum tipo de problema, fugir com a arma, atirar, é algo assim, na minha opinião, muito filme de ficção científica. Eu não acredito nessa versão, não. Por isso que eu acho que
a tendência é esse processo ser arquivado, né? Não teria uma lógica essa versão de que o Jair Bolsonaro estava com a arma naquele momento para criar algum tipo de problema, facilitar a sua fuga, né, da prisão domiciliar humanitária e fugir do Brasil, ir para alguma embaixada. Isso não tem nenhuma lógica, é uma narrativa completamente fora de sentido, na minha opinião. E eu concordo, né, com o que foi colocado pela defesa do Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, ele tinha um registro, né, da arma, a arma estava sobre a sua propriedade, ele tinha um registro, tinha possibilidade de portar a arma, né? Ele era CAC, outra autorização, porque ele era do Exército, não sei como é que tecnicamente funciona isso. E na decisão do Moraes, né, é bom lembrar, não tinha nenhuma medida ou nenhuma decisão dizendo que ele teria que reverter, né, que teria que devolver a arma, entregar a arma para o Estado, né, ou então cancelou o registro de propriedade, de posse da sua arma. Então, tendo em vista que não teve nenhuma decisão nesse sentido, né, não tem justificativa você achar que o Bolsonaro não poderia portar arma na sua residência, né? Então, eu creio que a tendência é esse processo, esse pedido ser realmente arquivado, né? Claro que, naturalmente, né, quando uma pessoa cumpre pena, né, de prisão, e a pena de prisão é domiciliar, a tendência, né, é ele devolver qualquer tipo de arma de fogo que esteja sob seu poder. E no caso do Jair Bolsonaro, é bom lembrar, né, que a própria defesa falou, né, que ele tem problema, ele usa muito remédio, né, e o remédio não daria condição dele estar 100% nas suas condições psíquicas, né, o que também prejudicaria o fato de ele usar arma, de portar arma de fogo, né? Então, por conta disso, né, não seria, na minha opinião, saudável, né, o Bolsonaro ter arma na sua residência, mas não teve nenhum pedido, nenhuma decisão que cancelasse o registro sobre a sua propriedade. Por conta disso, Neila, a tendência é se arquivar esse processo mesmo. Muito bem, então vamos para o telão para ler o posicionamento do advogado de Jair Bolsonaro, que acabou postando essa manifestação na rede social, no X. Vamos lá. Paulo Cunha Bueno diz o seguinte: acompanhei na tarde de hoje, isso foi ontem, o presidente Jair Bolsonaro em seu depoimento sobre o episódio que envolveu o encontro de uma arma de fogo registrada em seu nome, em posse de um de seus seguranças durante uma blitz policial. O presidente esclareceu todas as questões à guisa da resposta apresentada por escrito ao ministro Moraes dias atrás. A arma era de sua propriedade, estava devidamente registrada e, tendo em vista que não houve determinação de cancelamento de seu registro e entrega da arma, a mesma deveria, de fato, estar em seu endereço residencial. Ok, ele continua. Sobre a arma, ao manusear, o presidente constatou a existência de defeito, razão porque solicitou a um dos seus seguranças, sargento do Exército com experiência em manutenção daquele modelo, que verificasse o problema. Em algum momento, não houve intuito de descumprir qualquer determinação legal, sendo certo que se trata de episódio criminalmente acromático. Aguardamos o que o inquérito em trâmite na Polícia Civil do DF seja em breve arquivado. Além de respostas jurídicas, ele quis dizer exatamente isso, que pede o arquivamento porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha sim a posse da arma, o ministro sabia disso, ou seja, estava tudo certo, a arma somente iria passar por um conserto, porque tinha sido desativada para a própria segurança do Jair Bolsonaro. Então tá aí, essa é a resposta, Felipe, da defesa do Jair Bolsonaro. É uma resposta técnica, a resposta técnica que fala e expõe que a eleição do Alexandre de Moraes não houve no cancelamento do registro do Jair Bolsonaro. Agora, uma questão que se coloca, né, as pessoas, por exemplo, que querem manutenção desse inquérito, né, é o que aconteceria se tivesse uma vistoria numa cela de um preso comum e encontrasse uma arma de fogo lá, uma faca lá. Com toda certeza, o agravamento do cumprimento da pena seria imposto a esse preso, né? E aí, transferindo esse caso para o Jair Bolsonaro na sua residência, será que achar uma arma na mão do presidente da República, né, que é preso, né, que está preso, foi condenado, né, não teria que ter o mesmo tratamento do preso que teria encontrado uma arma na sua cela? Essa é a grande questão que se coloca, né? Será que o Jair Bolsonaro, né, teria um benefício só porque ele foi ex-presidente da República, né? Se ele fosse uma pessoa comum, o Alexandre de Moraes teria revertido a sua prisão humanitária para uma prisão comum, né? Será que se ele fosse um preso comum, ele teria tido a oportunidade de se explicar da forma como está sendo dada a oportunidade para ele se explicar
sobre esse assunto, essas são questões que se colocam, né? Mas eu volto a dizer, né? Tecnicamente, né, a defesa do Jair Bolsonaro em relação à falta de uma decisão específica que cancele o registro de arma do Jair Bolsonaro, na minha opinião, é uma defesa técnica suficiente. Né? Por isso que eu acho que, independente de serem pessoas comum ou presidente da República, a tendência é esse processo ser arquivado por conta disso. Muito bem. Deixa eu chamar um breve intervalo comercial.